Oi pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar como foi feito o argonite. No caso aqui, a gente vai fazer em forma de pingente. Geralmente o argonite ele é feito para decoração, é feito bem maior. E geralmente é para ficar de decoração na sala. E aí eu vou fazer ele de uma forma que a gente possa usar como acessório. Aqui eu fiz uma basezinha de papelão. E aí eu vou jogar uma resina aqui, que é a primeira parte que eu faço, que é para dar a base, né? É aqui que eu colo todo, depois que aqui tiver cheio de resina e secar, é onde eu vou colar todas as pecinhas que eu quero que fique dentro da pirâmide. Vamos lá. Aqui eu preparei uma resina com pigmento perolado rosa. Já misturei o catalisador. A resina que eu estou usando aqui é a cristal. Ela é um pouco mais em conta. Não, é bem mais em conta. Mas pode ser a resina epóxi também, fica ao seu critério. Eu prefiro a cristal porque ela não deixa bolha, porque eu tenho a capacidade de diluir ela. Existe um diluente para resina cristal. E aí, quanto mais diluente eu usar, mais ralinha ela vai ficar. É claro que eu não posso estar usando, deixando a resina muito fina, senão ela perde a sua qualidade, né? Mas dá para deixar ela bem fininha mesmo. Quanto mais fininha a resina ficar, mais líquida ela ficar, menos chance de bolha, né? E também o processo é mais rápido. Que eu já misturei o catalisador. O catalisador tá aqui, ó. Botei 4 gotas nessa quantidade aqui, acho que não tem nem 10 ml. E como eu tô gravando à noite, eu botei 4 gotas, mas quando tá de dia, você pode usar só 2 ou 3, que o calor ajuda ela a secar muito mais rápido. Quando o ambiente está muito frio, tá chovendo, ou o local onde você mora faz muito frio tipo 15 graus, então é bom você usar mais catalisador. Aliás, é por isso que muitas resina epóxi não endurecem. Mas aí é questão de você fazer uma estufa quando você está trabalhando com a resina epóxi, que aí demora mais, e você usa uma estufa e aí ela seca na qualidade que você deseja. Esperar secar aqui essa parte, depois eu vou dar continuidade. Pronto, agora já secou, né? Vou botar um pouquinho de resina aqui agora. Fazer essa camada aqui um pouco perolada, quase transparente. Pra perceber um pouco do brilho. E aí eu vou botar essas pedrarias aqui para enfeitar um pouco mais a base. Geralmente essas pedrarias eu encontro são enfeites para unhas. E vem assim, ó, alguns cristais. E é bem baratinho. Daqui custou R$ 2,75 ou R$ 4,40. R$ 2,75 é quando você compra em quantidade. E aí você tem os materiais para você fazer o seu mini argonite. Vou botar essa camada aqui de resina. Para poder botar as pedrinhas em cima e ela ficar grudada. Eu fiz uma camada de resina, né? Não tão translúcida, com um certo brilho. Vai dar aquele charme de camada por camada. Está uma boa profundidade aqui. Como vai ser uma camada bem fininha, aproveito e vou equilibrando aqui. Já tiro as bolhas mais rapidamente. É só para grudar as pedrinhas mesmo. Lembrando que se eu deixar aqui, as bolinhas vão sair completamente, mas aí eu não quero ela tão profunda, para que não venha cobrir todas as pedrinhas. Tiro o excesso.
Tirar um pouco mais aqui. E aí eu vou botando as pedrinhas aqui, ó. Pode botar aleatoriamente. Depois você vai dar uma misturada. Esses cristais aqui, ele é furta-cor. Para ver que ele tá um pouco fundo ainda. Vou tentar tirar um pouco mais da resina, né? Ficar mais bacana. Ficar aparecendo um pouco, sabe? Lá. Como a intenção é só grudar as pedrinhas, então não precisa ser resina suficiente para cobri-las. Tirar o excesso aqui. Cristal você não tem muito tempo para trabalhar com ela, mas como eu botei pouco catalisador, ainda dá um certo tempinho, sabe? A epóxi você tem mais tempo, né? Tá aqui as pedrinhas todas. Essas daqui são incolor. Essas daqui são mais furta-cor, sabe? Então vou dar uma misturada. Se faltar eu completo com aquela. E uma forma de você também ter uma inspiração é só você pegar fotos que tem argonite. O argonite grande, que é usado para decoração, com os elementos que tá lá, e você fazer igual ou parecido. E aí já serve de modelo, né? O argonite não vai ficar desse tamanho, mas você tem que fazer sempre passando, porque você ainda vai dar o acabamento, você vai lixar. Para ter uma qualidade melhor, eu prefiro fazer assim do que usar um molde em formato de pirâmide. Porque o argonite, quando ele é grande, você não percebe a curvinha do nível de cada camada de resina. Mas quando é pequena, você dá para perceber nitidamente os níveis de cada resina e ela não fica reta. Na borda ela vai ficar sempre curvadinha, só no centro que fica retinha. E aí eu prefiro fazer sem molde, porque a curva vai ficar aqui, ó. Sempre é na borda que fica a curva e depois fica nivelada sempre no centro, né? Então quando eu passar na lixa a pecinha, ela vai ficar totalmente nivelada de lado e você não vai ver a curvinha de camada por camada. Não sei se você está entendendo sobre o assunto, mas assim fica uma qualidade bem melhor nas peças. Então, acho que aqui é o suficiente, eu não vou usar nem o transparente ali. Geralmente quando bota na resina ele não fica tão... Deixa eu botar uns coraçãozinhos que veio aqui, ó. Sempre vem, é como se fosse sortido, né? Coisa bonita. Coraçãozinho para enfeitar. Tem outro aqui. Tem uma estrelinha. Outro coração. Deixa eu botar aqui. Pronto, é isso aí. Vou esperar secar, né? Próxima etapa vai ser a pirâmide. Esse daqui é a pirâmide que eu vou usar. Fiz um moldezinho de papel. Aqui são uma das peças que eu separei, que estava dentro justamente dessa embalagenzinha assim, ó, que vem. E aí tem diversas embalagenzinhas. A pirâmide para o nosso argonite ou para o argonite ser feito, eu fiz 4 basezinhas, ou 4 triângulos. E aí eu fui só colando assim, ó. Passava um pouco de cola super bond e colava. Aí no caso mais 4, dá para perceber. Ela não precisa ter uma simetria perfeita,
porque o pingente não vai ficar desse tamanho, né? Aqui é justamente para evitar a curva da resina, para a peça ficar no nível bem bacana, para você ter mais espaço para poder trabalhar, porque querendo ou não você ainda vai lixar. E aí eu colei numa base, para ela ficar aqui em pezinha. Botei um pouquinho de cola Super Bond e joguei areia, que aí ele fica bem estruturado. Se for só a cola Super Bond, corre o risco dela descolar novamente. Quando joga areia, ela fica bem firme mesmo. E aqui eu vou jogar transparente e vou preparar a forma que eu quero da minha base usando esses ingredientes que eu tenho aqui, ó. Tem até uma opala de fogo, que é uma pedra semi-preciosa. E esse daqui não veio nos enfeites, né? Daqui eu peço da China, na verdade. Mas esse daqui veio nos enfeitezinhos de unhas, que vem sortido. E aí eu vou fazer alguma combinação aqui. Tem uma florzinha que está desidratando no potinho. E eu vou usar uma sempre viva aqui. Colar ela aqui e fazer uns enfeites em volta. Pronto, pessoal. Aqui a pecinha. Aqui como eu enfeitei meu argonite. Para ver os detalhes. E agora vamos mergulhar ela aqui, ó, botar a resina aqui. E botar a pecinha e vamos ver se ela vai sair do jeito que a gente espera, né? Esse é o primeiro, né? Mas dá para fazer muitas ideias mesmo de argonite. Vamos ver no que dá, né? Já misturei a resina. Com um palitinho eu vou ajudar no processo aqui de impermeabilizar a peça, molhar a peça, para ficar mais fácil, sabe? Isso vai evitar que cause bolhas. Você não pode pegar uma peça pequenininha e jogar, principalmente ela de cabeça para baixo, né? Que ela vai ser colocada de cabeça para baixo. Jogar ou colocar a peça sem primeiro molhar ela primeiro com a resina, porque senão cria muitas bolhas mesmo. E aqui não, aqui você já deixa a pecinha encharcada. E aí quando você for mergulhar a peça na resina, ela já vai estar completamente encharcada, então a chance de ter muitas bolhas vai ser diminuída, né? Você encharcar bem. É o tempo das bolinhas que tem dentro da resina estourar todinha. Ela leva uns 2 minutinhos para ficar totalmente transparente, porque quando você mexe, querendo ou não, cria bolhas, né? Mas aí dessa forma, esse tempo que passa, ela destrói as bolhas. E você tem mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para trabalhar com a resina, porque a resina cristal ela seca muito rápido. Como tá de noite, ela vai demorar e vai me dar o tempo necessário para trabalhar, né? Acho que eu já encharquei bem aqui. Despejar a resina aqui, ó. Tá vendo que ela tá bem transparentezinha. Tem algumas bolhas, mas que ela vai sumir no processo. Mergulhei. Fazer uma limpezinha rápida aqui. Tem algumas pequenas sujeiras aqui que você pode tirar com palito. Algumas bolhas. Na hora que você despeje a resina, ela acaba criando um pouquinho de bolha, você pode tirar. Ela tem esse aspecto um pouco amarelado porque ela está num processo de catalisação, né? E aí, mas quando ela seca, ela fica totalmente transparente. Vou botar um pouquinho mais, né?
Espero que não transborde para não melar a minha mesa. Mas vamos lá, né? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Encharcou. E aí vamos virar. Vai derramar um pouquinho. Bota ela um pouco assim de ladinho. Pronto, agora é só esperar secar. Daqui a uns 20 minutinhos ela tá completamente, já, ou mais ou menos, né? Já dá pra ter uma noção como a peça ficou. Pronto, agora a peça já tá sequinha. Já dá pra desmoldar. Acho que uma forma mais certa de fazer, ou que tenha um resultado melhor, é você fazer um cilindro, não, né? Tipo um cilindro que seja reto, que aí você bota por aqui as peças. Você até pode fazer outra camada em cima antes da resina secar. E aí você é só riscar no meio, fazer tipo um quadrado. Riscou no meio, riscou assim, é a forma de você lapidar e dar a forma de pirâmide. Assim eu achei muito no escuro, você não sabe se ficou bolha. Mas vamos ver, né? A resina cristal ela facilita muito para que não tenha bolha. Mas ainda assim a pessoa não fica muito seguro que deu certo. Mas aqui, ó, coisa linda. Não sei se dá para perceber. Mas ela ficou perfeita. Só falta agora lapidar. Eu não sei se ficou bolha ainda. Deixa eu ver se dá pra ter uma noção. Pronto, galera. Meu argonite aqui tá sequinho já. Dá pra mim trabalhar com ele. Pra dar o acabamento, né? As lixas que eu uso geralmente são lixas grossas no começo. Aliás, às vezes para me dar a forma, a lixa grossa serve para dar a forma do pingente. Você pode tirar as pequenas diferenças, você pode diminuir o tamanho. Aliás, eu vou diminuir esse pingente aqui para ficar o máximo compacto possível. E aí, geralmente eu uso uma lixa grossa. Aqui em frente de casa tem um piso muito grosso. Parece até engraçado, mas um piso grosso nunca acaba. E você lixa com mais facilidade porque a extensão do piso é maior, né? Quanto mais distância para você mexer na peça, mais você vai conseguir dar forma na peça. Ela vai comer mais rápido o excesso de resina. E geralmente eu uso uma maquita. Maquita é uma ferramenta usada para cortar cerâmica, onde tem discos que você acropa nele, que pode servir como uma lixadeira. Se você tipo não tem uma lixadeira, eu ainda não tenho uma lixadeira, ó. Eu só tenho a máquina de dar polimento. Eu poderia botar um disco de lixar, mas aí poderia sujar o disco de polimento, então eu tenho que comprar outra lixadeira, na verdade, para não ter que estar misturando. Mas por enquanto dá para ir, né? Então eu uso uma lixa grossa. Lixa grossa serve para dar a forma. Lixas mais finas, intermediárias, serve para você dar o acabamento, até chegar no ponto final de dar polimento. Deixa eu ver que lixa é essa daqui. Aqui não é uma lixa 1000, deve ser uma lixa 600 ou 800. Não é tão grossa, mas já é áspera. Aí depois eu vou para 1200. Tem pessoas que terminam com a 1200 e já vão dar polimento na peça. Funciona porque se na hora de você dar polimento com o motor, dependendo da abrasão, a peça ela vai ficar totalmente espelhada, né? Sem nenhum arranhão. Mas aí demora um pouco mais e você corre o risco de amarelar a peça. Então eu uso a 1200 e por último eu uso a 3000. Lembrando que tem até 5, 7000. Mas essas lixas de 7, 5000, ela é muito indicada quando o material que você está usando, ele é um material muito resistente, como vidro, até como metal. Mas resina que é muito frágil,
comparado com vidro, né? O vidro ele é muito mais difícil de riscar do que a resina. Então até o 3000 eu acho que é o suficiente. Tem gente que usa até a 2000 e funciona muito bem também. Principalmente quando é uma peça redonda. Quando é uma peça que precisa ficar plana, as partes dela, você precisa de uma lixa pelo menos a 3000, para que quando você der o polimento fique fácil e você não tenha que esquentar a peça. E no instante você dá o polimento. Eu vou dar uma forma nela aqui com a Makita. E daqui a pouco eu vou terminar com as lixas aqui, para dar o acabamento final. Vou tentar deixar essa peça aqui um pouquinho menor, ou o menor possível. Pronto, galera, já diminui um pouco aqui. Se eu diminuísse mais, como eu ainda vou ter que dar acabamento com as lixas, eu poderia já ter alcançado e encostado nas pecinhas que tem aqui dentro e ia ficar um aspecto feio, né? Então, esse é o tamanho, mas ele ainda vai ficar menor porque eu ainda vou dar o acabamento. Fica mais fácil de eu controlar na lixa. Que eu usei a Makita, mas eu usei só para tirar o bruto, digamos assim. Coisas que demorariam muito aqui na lixa. Bota um pouquinho de água. E aí quando você começar a lixar, você já vai conseguir perceber o limite da peça. O limite que eu digo é para não encostar nas peças que você botou dentro do argonite, né? Dentro dessa pirâmidezinha. Começa a ficar transparente. Começa a ficar visível. E a possibilidade de fazer diversos argonites é imensa, porque é só você pegar fotos de argonites que você achou interessante, aquelas que são bem grandona, geralmente elas são feitas para ser de decoração. E aí você já tem a ideia, as cores que você viu que ficou bacana, e você simplesmente tenta replicar de uma forma em miniatura. Aliás, as pessoas têm mais facilidade de comprar algo que ela possa usar para sair no dia a dia do que algo que fique para decoração. Como tá ficando? Aí eu vou usar mais 3 lixas. Quando chegar na última aqui eu mostro a vocês como já tá ficando. E o trabalho é super simples. Precisa estar numa superfície plana para não deixar a sua peça deformada. E é isso aí. Tá pronto o seu argonite. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que vai ficar o resultado final. Pronto, pessoal. A peça já tá com a forma, né, que eu desejo. Como tá ficando bonito. Lapidei aqui nas bordas. Vou dar uma lapidadinha aqui também. Aqui é a 1200 e a outra lixa aqui é a 3000. As lixas que eu usei servem para dar forma. Essas duas últimas, geralmente, ela não deforma mais a peça. Ela serve mais para tirar os micro arranhão que fica aqui, ó. E aí, depois é só dar o polimento e a peça sai perfeita. O processo é simples. A maioria das lixas é lixa d'água. As lixas mais grossas você pode até usar ela seca mesmo, sem botar água. Até para não estragar tão rápido a lixa.
Mas essas lixas d'água aqui, geralmente elas são melhor usadas quando você bota água. E aí os acabamentos finais, né? Dá uma lapidada aqui de lado. Geralmente quando é uma lapidação mais detalhada ou que seja mais difícil de fazer, você nunca faz de um lado para o outro porque ele fica mexendo a peça. Não sei se vocês já perceberam, mas os discos de lapidação de pedra preciosa, eles só giram em um sentido. E aí a peça fica parada e ele continua girando. Então se você repetir esse processo, você tem mais sucesso na forma que você quer de lapidação. Aqui é uma lapidação bem discreta, na bordazinha aqui, ó, para dar um certo charme, para não ficar também com muita quina, para ficar confortável a peça, né? A última lixa vai ser a 3000. E vai estar pronto o nosso argonite. Sempre bom você estar conferindo para você saber onde é que você tem que pesar mais a mão. Se é na ponta da peça ou no final da peça. Não sei se dá para perceber, é só um detalhezinho mesmo. Falta só mais um, falta só esse lado aqui. Daqui a pouco eu já levo ela para dar o polimento, né? Lembrando que ela não tem essa preocupação de ficar tão perfeita, né? Aliás, a beleza do artesanato manual é as pequenas imperfeições. Isso mostra que não é uma peça industrial. Olha como tá ficando bacana. Dei uma lapidadinha aqui maior, que aqui eu vou dar um furo, prender o pingente para ele ficar justamente nesse sentido. E a ponta, tipo, apontando pro centro. Deixa eu ver, acho que isso aqui mesmo já tá bom. Tirar um pouquinho aqui na esquina. Agora é a 3000. É a lixa do resultado final, né? Vou botar um pouquinho de água. Aqui você pode tanto fazer assim, ou pegar a lixa e só sentindo ela. Não vai deformar a sua peça. Eu faço um pouco aqui ela numa superfície plana e depois eu pego um pouquinho e faço uma certa pressão no centro das peças para poder sair os micro arranhão. Lembrando que esses micro arranhões ele também sai na hora do polimento. Então você não tem uma preocupação de
nesse acabamento aqui com a lixa, você não tem a preocupação de tirar todos os arranhões, entendeu? Mas você tira o máximo possível para que quando você for dar o polimento não demore muito tempo na hora do polimento e no instante você chega ao resultado que você deseja. Aqui dentro tem uma florzinha natural. Tem uma pedra opala de fogo em cima dela. Tem alguns símbolos de lua, de estrela, coisa que você faz aleatoriamente. Para muitas pessoas tem significado. O significado quem dá é você, é o pingente. Aqui eu faço mais no sentido de um trabalho de decoração, um trabalho de arte. Gostei de como ele fica, a beleza que tem. Você olhar a peça assim, ó, aí aparece a flor de um ângulo, é como se tivesse 4 pedrinhas dentro, mas só tem uma. Esse efeito eu acho muito show. Você também pode botar ingredientes pessoais seu, ou coisa assim, uma pedrinha que você achou na praia, uma estrelinha do mar, uma conchinha. Fica ao seu critério. Muita gente usa a pedra do signo dela, olho de tigre. E aí vai usando da criatividade. Olha o brilho dessa peça, dessa pedra lá dentro. Pronto, a peça assim terminada. Agora vou para a parte do polimento.
E é isso aí, pessoal, aqui é a peça terminada. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para vocês fazerem outros argonites parecidos, diferentes, com os ingredientes ou com as pecinhas que vocês se agradarem, para que o pingente se torne bem pessoal para você. Riqueza em detalhes, florzinha natural, e a pedrinha é uma opala de fogo, por isso que ela tem esse brilho. Valeu, se inscreve aí no canal, galera. Deixa aquele like se você gostou. Compartilha com um amigo seu. O canal ainda é novo, mas tem tudo para crescer.